Olá, salve, salve amigos da TV Soulnic, da TV 247, da TVT, da Ópera Mundi, quem mais? DCM, Carta Capital, Conversa Afiada, sejam bem-vindos todos ao primeiro programa do dia da TV Soulnic. Dia 13 de julho, sábado, dia 13 de julho, estou aqui na Padaria Real, como todas as manhãs. Hoje tem o brunch, o famoso brunch da Padaria Real, com uma mesa farta, que infelizmente da qual não posso participar. Natália Brito, bom dia. Raquel Guimarães, Mirtes, Patri, Everest Raquel Guimarães, Oswaldo Monte, de Natal, salve, salve Natal, onde mora meu irmão. Salve, salve Natal. O Brasil civilizado, o Brasil democrático, aquilo que resta do Brasil. Natália Brito, um beijo para a mãe da Natália Brito. Rinaldo Lima, bom dia. André Corrade, bom dia. Ronaldo de Cotia, bom dia Cotia. Cláudia Isabel de Nadal, bom dia. Bom dia a todos. Como eu ia dizendo, o Brasil civilizado. Ceilândia, Cabelinho Ceilândia, Divaldo Medeiros, bom dia. Cláudia Isabel, bom dia. Cada dia, Shabbat Shalom, Marco Schneider, Binentman, Abissel, Emazel. Estou notando que todo dia, a cada dia tem mais gente aqui ligada. Regina Mello, Binentman, Abissel, Emazel. Binentman, Abissel, Leglik. Disreida, Lizosa, Schoindrein. In bringen mein Masel zurück. Die Welt ist beschaffen geworden, für alle Menschen gleich. Wie nennt man ein bisschen, ist auch so ein bisschen, wie nennt man ein bisschen Glück. Essa música quer dizer aonde a gente consegue um pouco de felicidade, aonde a gente consegue um pouco de sorte. Aonde? A humanidade se pergunta aonde. Nós falamos de humanidade ontem, na ONU, o Brasil passou vergonha. Ronaldo Brito tem alemão nessa língua. O Yiddish. O Yiddish é uma mistura de inglês com alemão. Antônio Carlos. Vinentman, Abissale. Abissale é um pouquinho. Mazel é sorte. Vinentman, aonde? Onde? Netman, onde a gente consegue. Abissale Glück, um pouco de felicidade. De Reidel, o peão. A roda, que é o universo, né? Zozo Schondrein, que a roda gire. En bringen mein Masel zurück, e traga minha sorte de volta. Kira Landim, bom dia de Curitiba. Die Welt, um mundo, Isbaschaffen geworden, foi feito, foi destinado. Para alle Menschen gleich, para todos os homens igualmente. O mundo foi destinado, o mundo foi feito para todos os homens igualmente. Vinentmen abissale, onde a gente consegue um pouquinho. Vinentmen abissale, nossa abissale, onde a gente consegue só um pouquinho. Vinentmen abissale, onde a gente consegue um pouco de felicidade. Regina Mello. É ou não é nepotismo? Claro que é nepotismo. Nepotismo
falta de decoro, falta de vergonha. Kira Landinha, estou cantando em Yiddish. Yiddish é a língua dos judeus da diáspora. É a língua dos judeus da Europa, que criaram um dialeto para não serem entendidos por aqueles que os perseguiam. É um idioma da resistência. Wie nennt man a bissel Mazel, wie nennt man a bissel Glück, der Redel soll sich schon drehen und bringen mein Mazel zurück. Virgínia Lopes, Silvia Mirro, bom dia. Sérgio Neres de Goiânia, bom dia. Die Welt ist beschaffen geworden, für alle Menschen gleich. Wie nennt man a bissel, nur so ein bissel, wie nennt man a bissel Glück. E o João Gilberto mandou ontem uma música para o Bolsonaro, né? Vocês souberam. Chega de maldade, a realidade é que com ele não pode ser. Diz-lhe num sussurro que o seu futuro não é difícil de prever. Chega de maldade, a realidade é que com ele não há paz, não há beleza, é só pobreza e a economia que só vai para trás, só vai para trás, para trás. Mas se ele dançar, que coisa linda, que coisa boa, pois há menos petistas a se revoltar que os brasileiros que vão voltar de Lisboa. Vai voltar João e Chico Buarque e a Márcia Tiburi, vai ser bonito assim, bacana assim, até que enfim, beijinhos e abraços numa festa popular, que é para acabar com esse negócio de tirano governar. Não quero mais esse negócio de Bolsonaro governar. Sara Soares, Júlio César, Márcia Tavares, bom dia. Os jornais já estão aqui. A Folha e o Globo. Só acabar o suco de laranja. Bom dia de São Borja. Salve São Borja. Fernando Ravec. Rose. Fernando Psevuc. Bom dia. Desculpe se eu não li direito teu sobrenome com tantas consoantes. Bom, está aqui o Globo. Reforma vai a segundo turno com economia de 900 bi. A economia de 900 bi quer dizer... vocês estão tirando sarro de mim por causa do suco de laranja. Mas o suco de laranja existe muito antes do PSL, né? Eles usam laranja, eu tomo suco de laranja, é bem diferente. Reforma vai a segundo turno com economia de 900 bi, quer dizer, 900 bi é a grana
que o Paulo Guedes, que a Câmara e o Rodrigo Maia vão tirar da gente nos próximos 10 anos. Luísa Pessoa, de Caldas Novas, Goiás, bom dia. STF e Senado no caminho da indicação de Eduardo. Parecia piada, né? Ninguém acreditava. Tadinha da laranja. Zizi Dunder, a laranja não tem culpa, né? A maconha também não tem culpa de ter nascido. É só uma planta, mas entregaram para os bandidos. Ela virou refém. STF e Senado no caminho da indicação de Eduardo. Eu esqueci de falar um negócio que eu ia falar. O absurdo que mostra o novo perfil do Brasil. Ontem, na ONU, o Brasil se absteve na votação que advertia e condenava o Duterte das Filipinas pelos seus crimes, pelos assassinatos nas Filipinas, com pretexto de combate às drogas. O Brasil se absteve contra a violência nas Filipinas. Essa é a nova posição brasileira na ONU, junto dos menores, junto dos párias. O Brasil nem faz mais parte dos países democráticos ocidentais. Não faz. Não faz. Imagine Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha foi o grande embaixador dos Estados Unidos no tempo do Vargas. Comparem a biografia de Oswaldo Aranha e a desse menino, garoto, moleque, garoto mal educado, né? Rui Barbosa. Ele não foi embaixador. Menino mal educado, moleque, para representar o Brasil em Washington. A pedido de Bolsonaro, o Mourão se retrai. Vocês viram que vocês estão reparando, né? O Mourão agora não se manifesta mais. Porque se disser alguma coisa, o Carluxo vai lá e detona ele. O voto da Tabata Amaral. Surpresa ou traição? Essa menina aí é uma jovem, tem só 25 anos. E ela está sendo muito cobrada. Caso do PDT. Se o PDT fechou questão contra a reforma, ela deveria ter seguido o partido. Foi uma decisão do coletivo, da maioria. É assim que é na democracia. Você tem uma posição, mas se a maioria do seu grupo tem outra posição, você tem que adotar a posição desse grupo, né? A posição desse grupo. Agora está se dando muita importância demais à questão da Tabata, né? Eu não acho nem que ela seja esse anjo salvador, nem um demônio. Ela é culpada de tudo e por causa do voto dela, e nem esses votos do PDT e PSB não influenciaram em nada na votação da reforma, porque o governo Rodrigo Maia, a aprovação da reforma precisava de 308 votos. E teve 379. Então o voto da Tabata, Então é o seguinte, quer dizer, a Tabata teve um ótimo comportamento naquele depoimento do ministro da Educação, do Vélez. Ela praticamente derrubou o ministro, então ela já também prestou um grande serviço ao Brasil, detonou aquele ministro horroroso, o colombiano. Ela é muito nova. Ela é muito nova, eu acho que não é muito cedo para rotular, assim, sabe? Ela é traidora, ela é isso, né? Os rótulos são muito precipitados, geralmente. Eu acho que ela vai ser advertida
pelo partido, porque é isso. Por exemplo, eu não gosto de partido, nunca entrei em partido, justamente por causa disso. Porque no partido, você não é um indivíduo, você faz parte do coletivo. Eu não gosto, nunca entrei em partido, nunca entrei em grêmio estudantil, em diretório, na faculdade, nada disso, porque eu sei que eu não posso ter minha posição individual. E é muito difícil você manter a sua posição individual e coletiva, né? Quer dizer, alinhar a sua posição individual à posição coletiva. Isso acontece com ela. Não acho nem que ela seja uma vilã, nem uma mocinha, nem uma vilã. Ela é uma deputada nova, ela está começando agora. Não dá para cravar que era isso ou aquilo em apenas 6 meses de mandato. Mas não há dúvida que, queira ou não queira, ela está tendo um papel protagonista nisso tudo, né? Alex, mas a Sânia Bonfim do PSOL é quase da Tabata e tem uma postura diferente. Cada um tem a sua história, né, Nonato? Eu tenho 70 anos, estou aqui na Padaria Real, lendo jornais com vocês. O outro jornalista, Glenn Greenwald, muito mais novo do que eu, está lá, é um dos grandes nomes do jornalismo mundial. Enfim, cada um tem a sua história. A Sâmia tem a história dela, a Tabata tem a história dela. Nem a Sâmia é a grande salvadora, não é? A Sâmia está certa e a Tabata está errada. Não sei, né? Tem que relativizar um pouco, né? A gente está vivendo um tempo em que, por causa de uma palavra, as pessoas já são rotuladas. Olha, ele disse aquilo, então quer dizer e tal. Acho que tem muita precipitação. Tem que olhar um pouco para a China, né? E tomar a China como exemplo. Os chineses, a paciência dos chineses. O chinês não se precipita em definir as coisas logo, né? Tem aquela famosa piada, da Revolução Francesa, né? Perguntaram a um chinês aí, agora no século XX, o que você achou da Revolução Francesa? Ele disse, ainda é muito cedo para tirarmos conclusões, né? Então é isso, vamos com calma. STF e Senado num caminho da indicação de Eduardo. A possível indicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos ficará nas mãos do Supremo e do Senado, instituições atacadas por bolsonaristas. Pois é, o Eduardo Bolsonaro é aquele que queria para fechar o STF basta um soldado e um cabo. Parlamentares da Comissão de Relações Exteriores veem dificuldade para aprovar a nomeação e advogados já entraram na justiça para impedi-la. E a declaração do Eduardo. Tenho uma vivência pelo mundo, já fiz intercâmbio, já fritei hambúrguer lá nos Estados Unidos. E nós temos que ouvir isso, né? Agrando mais médicos para as emendas, exatamente. Esse é mais um dos escândalos, né? O governo liberou emendas que não tinham lastro, sem fundo. Emenda sem fundo, aí tiraram do mais médicos, né? Coxinha não, hoje não vou comer coxinha, hoje só o suco de laranja. Merval Pereira, os escombros da oposição. Quando no início do debate sobre a reforma da Previdência, o deputado Paulinho da Força, líder do Solidariedade,
disse que os deputados aprovariam uma reforma que não ajudasse o presidente Bolsonaro a se reeleger e estava fazendo um sincericídio, ao mesmo tempo revelador e incoerente. E ele votou contra a reforma. Hambúrguer não, hambúrguer... Sabe que faz tempo que eu não gosto de hambúrguer? Não como hambúrguer, faz muito tempo. Daniel Arão Reis, a terceira margem da Europa. As recentes eleições europeias representaram um notável acontecimento democrático. Em 28 estados nacionais, dezenas de milhões de cidadãos escolheram 751 representantes na base do voto universal e secreto e em condições singulares de liberdade. Além disso, contrariando tendência de mais de 2 décadas, inverteu-se a curva declinante de votantes. Na Alemanha, porque o voto não é obrigatório. Na Alemanha, principal estado europeu, quase 60% dos eleitores compareceram. No conjunto do continente, um pouco mais de 50% foi às urnas, destacando-se uma presença ativa e inédita de jovens. O Centro Conservador Liberal, perdendo 3 cadeiras, permaneceu a maior força, com 282 deputados. A extrema-direita consolidou sua força, com votações expressivas na França, na Itália, na Inglaterra, na Polônia e na Hungria, com 173 deputados, que horror, da extrema-direita. Sustenta posições nacionalistas e antidemocráticas. É aí que se alinha o Brasil. Seu eleitorado é bastante heterogêneo, transversal em termos de classes sociais. Cultiva as tradições nacionalistas num sentido restritivo e excludente, fazendo dos imigrantes um bode expiatório. E aqui o bode expiatório é a esquerda. Numa terceira margem, aparecem as forças da esquerda moderada. Havia a respeito delas previsões catastróficas, que afinal não se concretizaram. Seus 227 representantes, 11 a menos que nas últimas eleições, reúnem deputados de diferentes sensibilidades, social-democratas e verdes, mas seus denominadores comuns são maiores que suas divergências. Tiveram importantes votações na Alemanha e na França, Portugal, Espanha e Romênia. Então, o Centro Conservador, 282 deputados. A esquerda moderada, em segundo lugar, com 227. E a extrema-direita atrás, com 173. Essa é a composição do Parlamento Europeu. Mourão está quieto. Mourão. Segura a balada que ele cai. Chegou o general da banda, chegou o general da banda, oba. Chegou o general da banda, chegou o general da banda, Mourão, fica quieto, tarará. Depois do amigo, discrição. Mourão muda estratégia de comunicação após atritos públicos com Bolsonaro. Cala a boca, Mourão. E Mourão ficou quieto.
Um comentário em tom de brincadeira do presidente Jair Bolsonaro na quinta-feira evidenciou o incômodo que há meses reina em gabinetes do Palácio do Planalto, com a exposição do vice Hamilton Mourão na imprensa. O próprio felicitado por Bolsonaro pelo silêncio na última semana, Mourão já havia reduzido a frequência de entrevistas, praticamente diária nos primeiros meses do governo. O general trocou sua assessoria e relação com a imprensa ficou mais burocrática. Aparições públicas ao lado de Bolsonaro, de quem afirma ser uma linha auxiliar, também rarearam. Até parabéns ao Mourão, está uma semana aí sem dar declaração para vocês, disse o presidente a jornalistas. A fala veio após questionamento se poderia escolher um vice evangélico na eventual disputa à reeleição em 2022. Ele respondeu que não sabe e afirmou que não quer queimar o vice nesse momento. Comandada por militares, a atual composição da equipe de assessoria de comunicação da vice-presidência expõe a guinada na estratégia de Mourão. O ex-chefe do órgão, um civil, foi exonerado há quase um mês, a pedido. Desde então, assumira o posto interinamente um coronel do Exército, de perfil mais rígido. Antes informal, a relação com a imprensa se tornou mais burocrática, sendo direcionada a contatos via e-mail, por exemplo. Segundo um auxiliar ouvido pela reportagem, o militar tem como missão dificultar contatos de Mourão com jornalistas. Volta pro quartel, Mourão. Volta pro quartel, Mourão. Presidente estridente. E médicos recomendam que ele evite falar. Após extrair um dente na tarde de ontem, vocês souberam que ele extraiu um dente? Presidente, sem um dente. Após extrair um dente na tarde de ontem, o presidente Jair Bolsonaro cancelou a viagem para Florianópolis, prevista para a próxima segunda-feira, onde participaria de uma cerimônia de entrega de livros escolares. A recomendação médica é que o presidente faça repouso e evite falar pelos próximos 3 dias. Por causa de extração de dente, não pode falar por 3 dias. Nunca vi isso. Então não foi um dente que ele extraiu. Extraiu todos os dentes. A previsão é que Bolsonaro fique no Palácio da Alvorada todo fim de semana. Por causa de um dente, o cara não pode sair de casa. Ele, entretanto, deve receber a visita de ministros e do filho deputado Eduardo Bolsonaro, para discutir sua possível indicação para a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. New York, imagina, Eduardo Bolsonaro, embaixador do Brasil nos Estados Unidos. E os outros embaixadores experientes, com vivência na diplomacia mundial, que se prepararam a vida toda, que estudaram. Aí vem o presidente, não, vou colocar meu filho lá porque ele sabe fritar hambúrguer. 16 graus em Porto Alegre, informa Joilson Campos. Em São Paulo está melhorando. O procedimento odontológico já estava previsto há alguns dias, tanto que na agenda do presidente divulgada na noite de quinta-feira não havia compromissos marcados para a tarde de ontem. Pela manhã, o presidente recebeu o deputado estadual Rodrigo Moraes e o líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, Valdemiro Santiago.
fez uma live dizendo que vai enviar logo ao Congresso um projeto de lei para que seja implantado o voto impresso nas eleições, para encarecer as eleições, para gastar mais dinheiro, né? 14 graus em Petrópolis, informa Vera Lúcia de Almeida. Marisa del Monte, de São Caetano del Sul. Bom dia, bom dia. Então veja só, o cara extraiu um dente e tem que ficar em casa e não pode falar por 3 dias. Eu nunca vi isso, realmente para mim é inédito. Extrair um dente e não pode sair de casa, não pode falar por 3 dias. Não foi um dente. Ou não foi um dente ou não é isso. Tem algum jabuti aí nessa história. Retorno do voto impresso deve esbarrar no STF. Bolsonaro anunciou que enviará projeto ao Congresso para implantar voto impresso, mas a maioria da corte já posicionou contra a medida em julgamento de 2018. Custo para adaptar todas as urnas do país é de 2 bilhões de reais. 2 bilhões, ele quer jogar no lixo 2 bilhões de reais. O voto impresso. Qual é o problema da urna eletrônica? Teve alguma fraude? Ele não foi eleito para a urna eletrônica? O que mais que ele quer? Os filhos não foram eleitos para a urna eletrônica? Onde é que está a fraude? Cadê a matéria sobre Eduardo? PDT divulga vídeo para pressionar dissidentes. Em gravação, deputados como Tabata Amaral aparecem em decisão contra a reforma. Outros partidos já disputam parlamentares. Porque agora não tem esse negócio que o mandato do partido, o mandato é do deputado. E ele vai, o outro partido leva o mandato. O partido fica sem. Onde é que está a matéria sobre o Eduardo? Página 24. Página 24. Página 24. É aqui nesse caderno, um outro caderno, tanto caderno. Página 24. Está aqui. Nomeação de Eduardo Bolsonaro para embaixada fica nas mãos do Senado Judiciário. Opinião do Globo. Vamos ver se o Globo gostou ou não gostou. Tem um cara aí chamado Lúcifer. Lúcifer, é você que está aí? Já conhecido por comentários e decisões desconcertantes, o presidente Bolsonaro extrapolou ao falar da possibilidade de nomear um filho, o deputado Eduardo. Lúcifer, você está entre nós, Henrique Nunes, tem que extrair mais dentes. O presidente Bolsonaro extrapolou ao falar da possibilidade de nomear um filho, Eduardo, para a embaixada dos Estados Unidos, cargo reservado a embaixadores de grande experiência. Meire Marques, tudo bem aí? Raquel Guimarães. Embora haja discussões jurídicas sobre se esta nomeação seria ou não nepotismo, o importante é que ninguém tem dúvida de que o 03 jamais seria pensado para o posto se não tivesse seu sobrenome. É mais um arranhão na imagem historicamente boa da diplomacia profissional brasileira. Agora, há o risco de o país se nivelar
a ditaduras africanas e árabes. O Globo não gostou. O Globo reprova Eduardo Bolsonaro, embaixador nos Estados Unidos. Daqui a pouco vou falar sobre Glenn na Flip. A conversa dele aconteceu num barco e na praia os bolsonaristas soltaram fogos para atrapalhar, mas não houve nada de grave, fora essa molecagem. Ela anunciou a intenção de indicar o próprio filho para a embaixada brasileira em Washington. Jair Bolsonaro, além de promover um gesto inédito na diplomacia do país, atrelou o sucesso da iniciativa à receptividade de duas instituições que são alvo constante de ataques da base bolsonarista: o Congresso e o Poder Judiciário. Ontem, a possibilidade de o deputado Eduardo Bolsonaro, sem carreira no Itamaraty, ocupar um dos postos mais cobiçados da chancelaria gerou reações concretas na política e no mundo jurídico. No Senado, responsável por avalizar as indicações de embaixadores, membros da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, o colegiado que sabatina os candidatos, criticaram a possível escolha e prometem resistir se a ação se concretizar. O senador Randolfo Rodrigues, também membro da comissão, disse que nesse caso vai à justiça. Advogados já se anteciparam e pediram que a indicação seja vetada, como informou o colunista Guilherme Amado da Época. Por sua vez, o PSOL entrou com representação à PGR, pedindo investigação sobre a possível indicação. O partido alega que quer evitar ato ilegal e imoral. O receio de que a judicialização amplie o desgaste é o motivo de, 2 dias depois de Bolsonaro ter tratado publicamente do assunto, o convite ainda não tenha se concretizado, conforme antecipou ontem a colunista Bela Megali do Globo. Com o cenário tortuoso desenhado à frente, Eduardo pretende renunciar ao mandato na Câmara apenas se tiver o nome aprovado no Senado. Ele quer garantia de que vai ser aprovado para renunciar. Ele não quer se arriscar. Só entra no jogo se o jogo estiver ganho. A Comissão de Relações Exteriores da Casa ainda estuda juridicamente o assunto para determinar em que momento ele precisa abrir mão da cadeira de deputado. Enquanto isso, senadores já se movimentam para evitar o que classificam como um retrocesso. As votações na comissão e no plenário da Casa são secretas, o que aumenta o desafio, já que Bolsonaro optou por não constituir base parlamentar. Senador Marcos Duval, Cidadania: estou muito preocupado e não vou votar favoravelmente. Temos que votar profissionais. Recebo diplomatas toda semana e vejo o nível e tempo de trabalho em vários países. E vai ser dentro desse critério que vou continuar querendo indicação de diplomatas. Também integrante do colegiado, a senadora Mara Gabrilli acrescentou que a hipótese também encontraria o discurso da nova política citado por Bolsonaro. Isso é exatamente a perpetuação da velha política, de uma forma de fazer política que ele mesmo diz que combate. Fora o desgaste que vai ser para o Eduardo, a sabatina dela vai ser de massacrar. Para o senador Ângelo Coronel, falar inglês e ter boas relações com familiares do presidente Donald Trump não são predicados.
Ele terá que mostrar o seu currículo e sua capacidade para ser aprovada sua indicação. A imagem do Brasil não pode ser abalada pelo simples capricho do pai querendo agradar o filho. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelsinho Trade, reuniu-se ontem com o ministro Ernesto Araújo. O parlamentar defendeu o direito de escolha de Bolsonaro. A decisão é do presidente da República. Quem passou pela campanha foi ele. Quem levou a facada foi ele. Quem ganhou a eleição foi ele. Ele tem todo o direito de escolher quem é o melhor, ainda mais tendo um relacionamento extremamente particular e intenso com a política americana. Ontem, Bolsonaro negou que a possível escolha do filho configure nepotismo. Essa função tem decisão do Supremo, não é nepotismo, jamais faria isso. No entanto, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo, já afirmou que o caso seria enquadrado como nepotismo. Em 2017, o ministro suspendeu a nomeação de Marcelo Rodi Crivella como secretário da Prefeitura do Rio, comandada pelo pai, Marcelo Crivella. Especialistas que acompanham as redes sociais do Planalto observam que o presidente Bolsonaro fabricou mais uma crise ao anunciar Eduardo como possível embaixador dos Estados Unidos. Nas redes, as interações negativas abafaram os vazamentos da Lava Jato e os desgastes gerados pela votação da reforma da Previdência. E aqui está Eduardo Bolsonaro provando que sabe fazer hambúrguer. Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. Câmara conclui primeiro turno da reforma e amplia a desidratação. Nelson Marconi, desigualdade vai crescer com reforma falha. Mesa com jornalista Glenn Greenwald, alvo de protestos em Paraty. Tabata vira trunfo de Dória em choque interno do PSDB. Ameaçado de expulsão pelo PDT por ter votado pela reforma da Previdência, a deputada Tabata Amaral é cortejada pelo governador João Dória, que busca fazer dela a imagem do novo PSDB em oposição à ala mais tradicional, centrada em FHC. Então, o Dória já acabou com o Alckmin, já derrubou, agora quer derrubar o FHC para acabar definitivamente com o PSDB. Luiz E. Carvalho Filho, religião e fanatismo no Brasil de Bolsonaro. Editoriais, A Sombra do Pai. Em nome do Pai. Que horror, que horror, que horror. Que horror. Vamos ver o que aconteceu ontem em Paraty, na Flip. A máscara de Moro caiu, diz Glenn Greenwald. O clima era de Fla-Flu, com torcidas opostas, separadas apenas pelo canal de Paraty. Aglomerados à beira do rio, milhares de visitantes da Flipei, casa parceira da Flip, viam e vaiavam os fogos lançados da outra margem por manifestantes contrários à presença de Glenn Greenwald. O criador do site Intercept foi saudado com ares de herói
por uma multidão nesta sexta, ontem, ao som da versão hardcore de Bella Ciao. Ele chegou de lancha ao barco, no qual participou de um debate que fazia parte da programação da Flipei. Também estiveram no evento convidados como o ator e humorista Gregório do Vivier, o professor Sérgio Amado e o jornalista Alceu Castilho. Não precisa ter medo do governo, a máscara de Sérgio Moro caiu para sempre, disse Greenwald, sob aplausos. A voz do jornalista era encoberta por uma versão remixada do hino nacional, tocada pelos manifestantes. O Lula está preso, ele é bandido, gritava uma voz do outro lado. Você vai ser preso. Greenwald disse que não pretende sair do Brasil. Sou casado com um brasileiro que eu amo mais do que tudo. Temos 2 filhos brasileiros que adotamos. Somos uma família completa, cheia de amor e felicidade, como todos podem ser, inclusive os jovens LGBT nesse país. Greenwald aproveitou a ocasião para falar do andamento dos trabalhos de apuração do Intercept. Estamos muito mais perto do começo do que do final. Quando perceberam a importância do material, todos os jornalistas do Brasil nos procuraram, querendo trabalhar com a gente, como parceiros. Todos menos um, a Globo. Para os jornalistas da Globo, é crime fazer jornalismo. Esse é o Glenn Greenwald. Operação com lancha e guarda-costas faz escolta de jornalista. Eram 18h46 quando um carro de vidros escuros encostou no cais pesqueiro de Paraty, um local afastado do centro histórico. O jornalista Glenn Greenwald desceu acompanhado de 2 seguranças que o acompanham 24 horas por dia, desde que começaram a ser publicadas as reportagens. Eu não sabia dessa, vocês sabiam? O Glenn Greenwald anda com 2 seguranças 24 horas por dia. Era o início da operação de guerra, montada para levá-lo até o barco pirata da Flipei. Essa matéria de Patrícia Campos Melo. Só fui informada na última hora, lugar em que deveria aguardar a chegada de Greenwald para acompanhá-lo, porque ela participou da mesa. No cais havia apenas pescadores e um homem com equipamento de filmagem. Indagado se estava esperando por alguém ali no cais, o homem respondeu apenas: sim, alguém. O clima de sigilo cercava toda a operação. Emílio Ferreira, muito obrigado. Decreto 7.000 sobre nepotismo, artigo 4º. Exatamente. Vamos ao decreto sobre nepotismo. Marco Aurélio Mello já declarou que é nepotismo, sim. Evidentemente que é. Como é que um pai vai nomear um filho embaixador? Greenwald vestiu o salva-vidas e embarcou com seus seguranças, a equipe de filmagem e organizadores da Flipei, num barco de fibra de vidro chamado Tempo de Aventura. Eu acompanhei. Os organizadores da Flipei e os seguranças de Greenwald traçaram uma estratégia para evitar que ele passasse pelo meio do centro histórico de Paraty e enfrentasse confrontos com manifestantes que se opunham à sua presença na cidade. Resolveram não transportar Greenwald por terra,
porque seria mais fácil fazer sua escolta se ele chegasse de voadeira até onde iria falar. Organizadores iam monitorando a quantidade de participantes dos protestos contra Greenwald. E aí, quantos coxinhas tem aí? Chegaram até a infiltrar pessoas em grupos de WhatsApp de direita. O jornalista americano tem sofrido ameaças constantes por e-mail e redes sociais, inclusive envolvendo como alvo os 2 filhos. Minha vida mudou completamente, disse Glenn. O que eu mais gosto de fazer no Rio é andar sozinho nas ruas. Não posso mais fazer isso. Tínhamos 3 câmeras de segurança. Tivemos que aumentar para 30. Temos carro blindado e seguranças 24 horas por dia. Não devo nada, então não me intimida essa investigação da Polícia Federal ou COAF. Mas eles estão criando um clima de medo. É uma tentativa de assustar e intimidar jornalistas. Greenwald também tem sido hostilizado publicamente. Outro dia, fui ao shopping Leblon e uma senhora acompanhada da neta começou a gritar: "Volta para o seu país, vai embora do Brasil." Mas o meu país é o Brasil. Meu marido é brasileiro. Meus filhos são brasileiros. Chegando perto do barco onde apareceria o debate, Greenwald dos seguranças e um dos organizadores da FreePay podiam ouvir o som muito alto do hino brasileiro e fogos de artifício. "Nossa, isso tudo é muito intenso", disse Greenwald. "Que diferença da última vez em que estive na Flip." Um dos seguranças de Greenwald pelo rádio perguntava: "O hino eu sei que é contra nós, mas e os fogos são contra ou a favor?" Eram contra. O americano fez piada: O protesto é contra você e o do Vivier, não é contra mim, não." Chegando ao barco pirata, o jornalista foi ovacionado por uma multidão. Mas o som do protesto vizinho aumentava. Depois de alguns minutos, a manifestação dos que eram contrários foi silenciada com a ação da polícia. O único momento em que intervenção militar é boa é quando ela é contra quem pede intervenção militar, brincou do Rivier. Mas a trégua durou pouco. Os manifestantes voltaram a tocar versões funk do hino e a gritar: "Lula tá preso, babaca." Era difícil ouvir o que o Greenwald falava. Algumas pessoas desistiram e foram embora, sem conseguir escutar o que ele dizia. Mas a maior parte continuou, apesar do frio. "Puxa, não tem quase ninguém no protesto deles, mas a caixa de som dos caras é potente. E esses fogos atrapalham", lamentava um dos organizadores. Ao final, Greenwald, vestido com uma jaqueta da seleção brasileira, que pegou emprestado de seu segurança, embarcou de novo no tempo de aventura e desapareceu na escuridão. A máscara de Moro caiu. A máscara de Moro caiu. Vamos ver aqui a coluna da Mônica Bergamo. Bom, é tudo da Flip, né? Ah, aqui tem uma coisa interessante. Enfim livre. Enfim livre.
Uma parte do PSL festejou a decisão do presidente de indicar o filho para a embaixada em Washington. Razão: ele ficará distante da vida partidária. Eu também pensei ontem, bom, pelo menos ele fica longe do Brasil, né? Fica lá. Um dos deputados do partido disse à coluna, em tom de piada, que enviar Eduardo Bolsonaro aos Estados Unidos será a coisa mais certa que o presidente terá feito em 6 meses de governo. O filho do presidente já se desentendeu, entre outros, com a líder do governo no Congresso, Joyce Hasselmann, e com o deputado federal, Alexandre Frota. A partida de Eduardo Bolsonaro pode impactar a sucessão municipal em São Paulo. Ele trabalhava para que o PSL lançasse o apresentador José Luiz da Atena como candidato a prefeito. Alexandre Frota, por sua vez, apoia a candidatura de Joyce Hasselmann, que é próxima do governador João Dória, do PSDB. Então é quanto mais longe, melhor. A turma do PSL apoia a exportação do embaixador do hambúrguer para os Estados Unidos para ficarem livres dele. Enfim, sós, dizem os bolsonaristas. Enfim, sós. Prefeito Bruno Covas viaja a Nova York hoje, onde participa do Majors Migration Council, que trata de temas como meio ambiente. Covas deve discursar e defender o Acordo de Paris, diferentemente das declarações e posicionamento do governo federal. São Paulo está engajada com as agendas de sustentabilidade ambiental. É o que diz Bruno Covas. Muito bem. Nada mais na coluna da Mônica Bergamo. Mário Sérgio Conte escreve: a língua, órgão sexualizado. É que a coluna do Mário Sérgio Conte, ela é feita para ser lida, não para ser lida em silêncio, né? Lida com os olhos e não para ser falada. Mas eu vou ler só uns trechos. Le Féminin et le Masculin dans la Langue é um nome de um livro, é uma festa. Complicada e rebuscada, mas ainda assim festa. Como dizem nas quebradas do Croix de Conti, sede da academia, chapeau. Escritura inclusiva vem a ser a ferramenta linguística criada por setores do feminismo francês. Seu objetivo é acabar com a invisibilidade das mulheres na língua escrita. Ela utiliza pontos no meio das palavras, como nas que salpiquei desta crônica. Academicaus quer dizer... Ah, pois é, tem que ler isso aí para entender. Falando assim não dá para entender. Presidenta, sou esquisito, porque Dilma foi a primeira a ocupar o cargo. É uma questão de uso, em suma. Mas vale a pena usar o termo para tornar o gênero da mandatária? Ou isso viola a eufonia do português por um capricho nominalista? Escritores, cartunistas, jornalistas e influenciadores digitais estão entre os 18 curadores escolhidos para formar o Clube de Leitores Books Club.
Esportes, literatura, cultura pop, questões de gênero estão entre os temas abarcados pelo programa. O projeto, que começa segunda-feira, funciona com base em assinaturas. O leitor opta por um fã-clube e recebe todo mês uma caixa contendo um livro que tenha marcado a vida do curador, além de um encarte com a explicação da escolha e outro item definido por ele. O jornalista Celso Uselt, por exemplo, promete fazer uma curadoria de obras voltadas ao futebol. Já o apresentador Marcos Mion quer escolher títulos voltados ao público jovem. E o editor Sidney Guzman deve pôr histórias em quadrinhos, sua especialidade. Outros nomes incluem a ex-consuleza Alexandra Loras, a cantora Fernanda Takai, o escritor Chico Sá, a cartunista Laerte e o empresário Facundo Guerra. O escritor Marcelo Duarte, um dos idealizadores do projeto, também é um dos curadores. O valor das mensalidades variam de R$ 49,90 a R$ 72,90. Muito bem, clube de leitura, quanto mais leitura, melhor. Viva os livros, viva os jornais, viva o Brasil civilizado, viva o nosso Brasil. O Brasil humano, o Brasil que sorri. Chega de maldade, a realidade é que com ele não pode ser. Diz-lhe num sussurro que o seu futuro não é difícil de prever. Chega de maldade, a realidade é que com ele não há paz, não há beleza, é só pobreza e a economia que só vai para trás, só vai para trás, para trás. Mas se ele dançar, que coisa linda, que coisa boa. Pois há menos petistas a se revoltar que os brasileiros que vão voltar de Lisboa. Vai voltar João Willis, Chico Buarque e a Márcia Tiburi. Vai ser bonito assim, bacana assim, beijinhos e abraços numa festa popular, que é pra não ter esse negócio de tirano governar. Não quero mais esse negócio de Bolsonaro governar. Meus amigos, muito obrigado a todos por assistir a TV Sounic, a TV 247, a todas as TVs progressistas do nosso Brasil. Peço que se inscrevam no canal, os que podem contribuir com o Superchat, podem contribuir também no projeto Catarse, com as contribuições mensais. Muito obrigado a todos por assistirem, muito obrigado por me ouvirem, apesar de eu ser desafinado. Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiado. Isso é uma paródia, aliás. Se você disser que isto é bom, amor. Não, eu já tenho essa letra. Na próxima transmissão de hoje, eu vou cantar para vocês a paródia do Desafinado. Como é que era o nome mesmo? Se você disser... Saiba que isto em mim provoca um horror. Só os descerebrados têm palpite igual ao seu. Todos os juristas pensam como eu. Se você disser que o Moro é o maior,
Saiba que isto em mim provoca um horror. Maurício Lima, bom dia, obrigado. Da Inglaterra, Comitê Lula Livre da Inglaterra, salve, salve, Comitê Lula Livre da Inglaterra. E viva o Lula Livre, viva nós, viva eu, viva tu, viva o rabo do tatu, viva nós e fora voz. Muito obrigado a todos, até a próxima, tchau.